uma mão se estende no ar. O tempo parece suspenso por um instante eterno. Em poucos segundos, essa mesma mão tocará o que jamais deveria ser tocado. E um homem morrerá instantaneamente diante de 30.000 testemunhas. Este é Uza. Não um rebelde, não um pagão, mas um homem piedoso que cresceu na sombra do objeto mais sagrado de Israel. Filho de Abinadab, ele conhecia cada detalhe dourado da Arca da Aliança, melhor que qualquer outro israelita de sua geração. Por 20 longos anos, sua família havia sido a guardiã oficial dessa relíquia que representava a própria presença de Yahweh. O que torna sua morte tão perturbadora não é apenas sua instantaneidade, mas sua aparente injustiça. Não posso deixar cair. Por 3 milênios, teólogos e estudiosos têm debatido este evento. Como um ato aparentemente heróico se transformou na tragédia mais debatida do reinado de Davi. Era uma época de transformação sem precedentes na história de Israel. Aproximadamente no ano 1000 a.C., Davi havia finalmente conseguido o que parecia impossível: unificar as 12 tribos sob uma única coroa. Mas unificar politicamente era apenas o primeiro passo. Ele precisava criar uma identidade nacional. A capital de Davi tinha menos de 10 hectares, diferente das grandiosas metrópoles egípcias. Jerusalém será mais que uma capital, será sagrada. A estratégia era genial. Trazer a Arca da Aliança para Jerusalém transformaria sua pequena capital na cidade mais sagrada da terra. A arca não era apenas um objeto religioso, era o trono terrestre de Yahweh. E toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Para Davi, recuperar a arca significava muito mais que restaurar a adoração. Era consolidar seu reino sob a bênção divina visível. Se você está gostando desta história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Mas como transportar o objeto mais sagrado de Israel? A decisão estava tomada. Um carro novo seria construído. Não qualquer carro, mas uma carruagem, digna da majestade divina. Bois fortes puxariam a preciosa carga, enquanto uma procissão de 30.000 homens escolhidos escoltaria a arca. O plano tinha tudo: grandiosidade, segurança aparente e impacto visual impressionante. Havia apenas um problema. Era completamente contrário às instruções divinas. Séculos antes, no deserto do Sinai, Deus havia dado instruções específicas. Aos filhos de Coate não deu carros nem bois, que levavam aos ombros. Números, capítulo 7, versículo 9. O transporte em carro reflete uma mentalidade canaanita. Era uma adaptação cultural que ignorava a revelação divina. Uza e seu irmão, Aiô, foram escolhidos para guiar o carro. Quem melhor que nós para cuidar dela? Uza havia crescido em sua presença. Conhecia suas dimensões, seu peso, seus ornamentos. Se alguém poderia cuidar dela durante o trajeto,
certamente seria ele. Mas conhecimento não substitui obediência, e experiência não anula revelação. Fique até o fim que temos uma mensagem que vai te surpreender. O dia havia chegado. Kiriat Jearim despertou com o som de 30.000 pares de pés marchando. A excitação era palpável. Israel finalmente recuperaria seu coração espiritual. Instrumentos musicais enchiam o ar. Uma sinfonia de celebração ecoava pelas colinas da Judéia. Davi dançava com todo o vigor diante da arca, vestindo um éfode de linho. O rei havia se despojado de sua majestade real para se tornar simplesmente um adorador. O carro novo deslizava suavemente pela estrada de terra batida. Uza caminhava ao lado direito, Aiô ao esquerdo, ambos vigilantes e orgulhosos. Os bois puxavam sua preciosa carga com passos medidos. Tudo transcorria perfeitamente. Até chegarem à eira de Nacon. As eiras eram locais onde o trigo era debulhado, lugares de separação entre joio e trigo. Foi precisamente ali que o impensável aconteceu. O terreno irregular fez os bois tropeçarem. O carro balançou perigosamente. A arca oscilou violentamente para o lado. Uza não pensou, reagiu. 20 anos de familiaridade transformaram-se em instinto protetor. Não posso deixá-la cair. E Deus o feriu ali, e morreu junto à arca de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7. Um flash, um silêncio mortal. A música parou, como se um maestro invisível tivesse cortado o ar. Uza desabou instantaneamente, seus olhos ainda abertos. A celebração transformou-se em horror. 30.000 vozes emudeceram simultaneamente. Por que Deus matou Uza? Por que, Senhor? Ele só queria ajudar. A pergunta ecoou através das eras como um grito de perplexidade teológica. A resposta está na natureza fundamental da santidade divina. Um conceito que nossa era de familiaridade casual com o sagrado luta para compreender. A santidade de Deus não é meramente pureza moral ampliada. É uma qualidade completamente outra, que consome qualquer imperfeição que se aproxime sem a devida preparação. A Arca da Aliança era mais que um símbolo, era literalmente o propiciatório. O trono terrestre, onde a glória Shequina de Yahweh habitava entre os querubins dourados. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Números, capítulo 4, versículo 15.
Esta não era uma ameaça arbitrária, mas uma lei natural da realidade espiritual, assim como um fio desencapado conduz eletricidade mortal. A santidade absoluta destrói qualquer imperfeição que a toque diretamente. Uza não morreu por maldade, mas por violação de uma lei cósmica tão real quanto a gravidade. O texto hebraico usa a palavra shal, não rebelião intencional, mas negligência irreverente. 20 anos de convivência familiar haviam criado intimação onde deveria existir reverência. A diferença é crucial. Intimidade com Deus aprofunda nossa adoração. Intimação com o sagrado trivializa sua majestade. Uza amava a arca, mas não respeitou sua natureza. Quis proteger Deus em vez de confiar em sua proteção. E descobriu que o Criador do universo não precisa de mãos humanas para sustentar seu trono. A procissão terminou abruptamente naquele dia terrível. Aterrorizado demais para levá-la a Jerusalém, mas respeitoso demais para abandoná-la no caminho, Davi tomou uma decisão intermediária: deixá-la temporariamente na casa de Obed-Edom, o geteu. Obed-Edom era um levita coatita, descendente direto daqueles designados por Deus para cuidar dos utensílios sagrados. Diferente de Uza, ele conhecia não apenas a arca, mas as leis que a governavam. Sua casa tornou-se um laboratório involuntário da graça divina. Durante 3 meses, algo extraordinário aconteceu. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11. Suas plantações floresciam como nunca antes. Seu rebanho multiplicava-se extraordinariamente. Sua família experimentava saúde abundante. Vizinhos comentavam sobre a prosperidade inexplicável que emanava de sua propriedade. Relatos chegaram até Davi sobre a mudança dramática na casa de Obed-Edom. A mesma presença divina que havia fulminado Uza estava agora derramando bênçãos. A diferença não estava na arca, estava na abordagem. Onde havia reverência apropriada, obediência às instruções divinas e respeito pelos limites sagrados, a presença de Deus se manifestava como favor, não como julgamento. 3 meses de notícias sobre a prosperidade de Obed-Edom finalmente convenceram Davi. O rei humildemente reconheceu seu erro anterior. Não buscamos, segundo a ordenança do Senhor, porque não o buscamos segundo a ordenança. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Davi havia aprendido dolorosamente que sinceridade sem obediência específica é insuficiente diante da santidade de Deus. Desta vez, tudo seria diferente. Levitas coatitas foram convocados e purificados ritualmente. Varas douradas foram inseridas cuidadosamente nas argolas da arca. Homens consagrados posicionaram-se para carregar o peso sagrado em seus ombros. Exatamente como Moisés havia instruído séculos antes.
procissão recomeçou. Mas agora o ritmo era diferente. Sem pressa, sem carros, sem atalhos. A cada 6 passos, Davi parava para oferecer sacrifícios. Bois e carneiros gordos eram oferecidos em reconhecimento da santidade daquele momento, quando a arca finalmente cruzou os portões de Jerusalém. A celebração que se seguiu superou qualquer festival anterior na história de Israel. Davi dançou com tanto vigor que sua esposa Mical ficou envergonhada. Que importa o que pensam? É para o Senhor que danço. Mas o rei não se importou. Havia aprendido que a adoração verdadeira requer abandono total aos caminhos de Deus. A presença divina havia encontrado sua morada permanente. E Israel descobriu que obedecer a Deus completamente produz alegria incomparável. A história de Uza não é apenas história antiga. É um espelho para a sua jornada espiritual, hoje. Como Uza, você pode ter as melhores intenções, o coração sincero, anos de experiência cristã. Mas isso não substitui a obediência aos caminhos de Deus. Deus não mudou, Ele continua santo. Não permita que a familiaridade com as coisas sagradas, sua Bíblia, suas orações, sua igreja, se torne casualidade perigosa. Você tem uma escolha hoje: aproximar-se de Deus do seu jeito ou do jeito dele. Uza escolheu seu próprio caminho e encontrou julgamento. Obed-Edom recebeu corretamente e encontrou bênção. Davi humildemente corrigiu seu erro e experimentou vitória. A santidade de Deus não é obstáculo para sua bênção, é o caminho para ela. Quando você honra a Deus como Ele merece ser honrado, você não encontra um Deus distante e severo, mas um Pai que derrama bênçãos abundantes sobre aqueles que o respeitam. Sua intimidade com Deus não diminui sua reverência, a aprofunda. Aproxime-se com confiança, sim, mas aproxime-se corretamente. Sirvamos a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 a 29. Deus está esperando para abençoar aqueles que o buscam de todo o coração, honrando sua santidade, seguindo seus caminhos. Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja a hora. Se inscreva, deixa o like e comentem. Se gostou de nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Seja membro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios, também ver os vídeos antecipadamente e poderá ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui. Deus te abençoe.